Então, a primeira forma da gente construir a pia, vamos supor que a gente quisesse construir só a pia aqui em cima. Não vamos seguir aqui para o tanque, vai ser uma pia bem simples, bem tranquila de fazer. Primeira coisa que a gente faria, mesma coisa, pegar o retângulo, né? Construir geometria retangular. E aí agora com o botão direito, ó, eu clico em cima do meu armário. Qual armário, Sara? Tanto faz. Se tiver tudo agrupado, ó, ele vai entender o grupo. Mas só para ele entender que você quer isso em cima desse armário. Por quê? Porque senão ele vai lá para o piso, que é o padrão. Ah, e se eu construir for para o piso? Aí você tem que usar o reposicionar. Enfim, N cenários. Mas aqui só um clique, tá vendo que toda a minha marcenaria ficou amarela? Porque, ó que interessante, ó, se eu clicar na frente, ele vai entender que eu quero construir na frente. Tá vendo que o amarelinho aqui mudou na minha tela? Outra coisa que tem que tomar cuidado, às vezes o pessoal vai e coloca em cima da gaveta, ó. E aí o corpo, ó o que tá amarelo, é a gaveta. Aí na hora que construir a geometria, ela vai para dentro do armário. Então, é na parte de cima mesmo. Que aí a gente está dizendo assim, ó, eu quero que essa face de cima aqui, o topo, que eu use para construir. A partir daqui, relativamente simples, a gente procura as quinas, ó. Então, eu tenho aqui uma quina, e aí aqui eu tenho outra quina, por exemplo. Tenho outra quina. Esse clique que a gente dá é o padrão, botão esquerdo, padrão. Então, eu seleciono as duas quinas cruzadas. Sara, por que você foi de lá para cá? Porque assim, mas não tem uma regra, mas aí de novo, ó. E aí sempre lembrando que, se eu tô vendo a espessura do material aqui, ó, é a lateral da caixa. Eu tenho o pontinho de dentro e o pontinho de fora. E é muito importante que a gente lembre sempre de procurar o bendito do pontinho de fora, né? Por quê? Porque senão a pia vai ficar menor. Então é pontinho de fora, pontinho de fora. Aqui, por exemplo, ó, ele não consegue entender muito bem onde é a pia, porque a porta ela tem um certo recuo, então eu posso considerar isso aqui, ó, o final da caixa mesmo. Então, tô colocando aqui no final da caixa que a gente já ajusta, tá? Então, final de caixa com final de caixa. E aí a gente tem uma geometria que preencheu todo o nosso espaço. Altura. Aí ele tá perguntando agora, qual que é a altura? Costuma ser, gente, 4 a 5 centímetros de altura uma pia, tá? E isso é uma coisa importante. Por exemplo, estou fazendo um gabinete de banheiro. O gabinete de banheiro, a altura da pia costuma mudar bastante. Bastante mesmo. Por quê? A pessoa pode fazer uma pia padrão, de 4 a 5 centímetros, ou ela pode fazer uma saia larga. Tem saia de 12, 15 centímetros. Então, essa é uma pergunta que é legal de vocês fazerem quando vocês estiverem projetando para alguém, porque aí vocês vão falar assim, meu, eu quero também um gabinete no banheiro. Ah, legal, você já sabe o tipo de pia que você vai querer? E aí a pessoa pode te mostrar uma referência, ou a cuba que ela vai comprar, né? Tem gente que pede aquelas cubas de apoio, né? Que é aquela cuba que fica em cima da pia. Então a pia ela é fininha, mas tem toda aquela cuba e o armário fica menor. Então banheiro é uma coisa que, apesar de ser meio bobo, né? Pode interferir bastante no projeto. Duas coisas interessantes que a gente tem aqui sobre geometria, tá? Primeiro, tá vendo que apareceu esse monte de setinha vermelha? Que antes não tínhamos isso? Olha que interessante. Se você, óbvio, né? A gente clica aqui, até tem esses armários, né? Mas eu nem recomendo usar muito isso aqui, porque, enfim, às vezes confunde. Mas com a geometria e com o tamponamento, eles são recursos bem interessantes. O que é essas setinhas? Literalmente para a gente esticar a peça, crescer ela, aumentar. Então, quando eu clico, por exemplo, aqui na minha setinha aqui, ó, tá vendo que ela ficou verde? Significa que eu estou selecionando ela. Agora, olha que interessante aqui, ó. Vou deixar o Auto Hide. Então, quando eu clico aqui na minha geometria, tá aparecendo, ó, movimentação, propriedades, tal. Quando eu clico na minha setinha da frente, ele cria uma opção aqui, ó, seta, que inclusive é esse desenho vermelho e verde. O que ele significa, ó? Movimentação e incremento, né, que ele chama aqui. Então, se eu vir aqui e digitar, por exemplo, como eu quero que ele cubra a porta e ainda tem uma pingadeira, eu vou digitar mais 30.
20 da porta, né? E 10 da pingadeira. Então, se eu vir aqui digitar mais 30, ele cresce. Olha que legal. Então, eu consigo ajustar a minha pia aqui de uma forma que ela vai passar aqui um pouquinho. Sara, pia sempre tem que ter pingadeira? Eu recomendo. Aqui é a mesma coisa, ó. Lembra que a gente fez o armário, né? E a gente deixou aqui, ó, 830. E a gente até falou assim, ó, a pia, vamos fazer o seguinte, ela vai cobrir o tamponamento e mais um pouco de pingadeira. Então, eu vou procurar também esse vértice aqui, ó, e vou digitar, por exemplo, de novo, mais 30. Então, olha só que interessante. Se eu clicar com o botão direito na minha geometria, vai aparecer um botãozinho aqui, ó, editar geometrias. Quando eu clico nesse botãozinho, ele vai abrir uma outra janela novamente. E aí essa janela aqui, ela também é muito importante. O que é essa janela aqui, ó? Ela é uma janela 2D também, igual o construtor de paredes que a gente mexeu, ó. A gente consegue movimentar com a mãozinha, dar zoom. E ó o que temos aqui, ó. Quadradinho, quadradinho, bolinha. Mesma coisa. O que eu tô vendo aqui, ó? Eu tô vendo em planta baixa. Esse retângulo aqui, ó, é o meu shaft. Tá vendo? O meu shaft que tá aqui, ele tá aqui. E esse retângulo maior é a minha pia, né? Que eu tô chamando ali de pia aqui. E eu sei que é ele, inclusive, ó, porque tem até o contorno aqui, ó, por exemplo, dos armários. Então eu consigo ver, inclusive, os contornozinhos aqui, ó, que diz respeito aos armários. Então, se a gente olhar aqui, ó, é a minha pia, só que agora eu tô vendo ela de cima e eu consigo, inclusive, editar ela aqui. Então, ó, vamos supor que eu não tivesse feito aquela alteração, né? Vamos voltar aqui, ó. Aqui é igual a parede, ó. Tá vendo que tem um vérticezinho, ó? Eu posso puxar para trás. Eu posso, clicando na cordinha aqui, ó, mais 30. Então, são dois caminhos para fazer a mesma coisa, tá? Não faz diferença qual que você vai usar. Ah, eu gosto mais da setinha. Usa a setinha. Ah, eu gosto dessa janela aqui. Usa ela também, não tem problema. Uma situação interessante, ó. Quando eu montei o meu armário, acabou ficando um vão entre o armário e o chá. Então a gente consegue deixar uma diferença. O que que acontece? Ó? Se eu, por exemplo, usando a janelinha aqui de editar geometrias, eu consigo, por exemplo, aqui, ó, puxar um vértice para ele alinhar com o meu shaft e depois puxar o outro vértice também. E aí eu cresço a minha pia, mas olhando. Então eu nem preciso saber a medida, mas eu alinhei, né? Então, para minha pia poder ficar certinho aqui com o meu projeto. Sara, aqui é igual parede, eu posso adicionar vértice? Pode. Tem todas as ferramentas aqui, ó. Adicionar, remover vértice, a bolinha, né, que a gente tinha falado aquele dia sobre fazer a parede em S, a bolinha continua aqui também, então se a gente quiser fazer curvas, então dá pra gente fazer também. Vamos supor que a gente queira construir essa pia, mas igual seria na vida real, seguindo aqui o shaft. Na vida real não, né? Porque a nossa não vai ter emenda e na vida real teria emenda. Mas seguindo o shaft, fazendo esse contorno aqui, ou seja, construir isso aqui, né? Podendo dar essa volta. Aí eu vou pedir para vocês verem eu fazendo e depois vocês reproduzem para não perder aqui, tá? Depois a gente faz juntos, mas acompanhem aqui no meu mouse. Por que que eu frisei tanto essa questão de que é muito importante a área que você selecionar para você não construir embaixo? Porque depois que você seleciona qual que é a área que você quer interagir, não importa muito o clique, aonde que você vai clicar na questão de vértice. Importa a área que você selecionou. Então, além da retangular aqui, ó, a gente construiu a retangular, tem a padrão que é circular, que é um círculo, depois eu posso mostrar para vocês. E a gente tem esse aqui, ó, construir geometria, só. O que que é esse construir geometria? Eu costumo chamar de geometria ponto a ponto. Eu apelidei, criei esse nome, é meu. Ele serve para você literalmente não vai ter já uma medida pré-determinada, uma forma pré-determinada, melhor dizendo, né? Você vai determinar ponto a ponto. É por isso que, inclusive, o desenho dele, ó, é uma ameba meio estranha, né? Ele não tem um desenho definido. Mesma coisa, ó. Cliquei aqui com meu botão direito na minha área, tá? Para dizer que é essa área que eu quero construir.
E aí eu vou começar a fazer essa volta, né? Vou começar aqui pela quina. Só que agora, olha que interessante, ó. Ao invés de eu clicar no meu armário, eu vou clicar aqui no meu shaft. E aí eu vou começar a dar o clique, vou dar a volta no meu shaft, dar a volta no meu shaft. Poxa, Sara, mas você está clicando no ponto lá do teto? Sim, mas eu determinei que eu queria que ele ficasse na pia, então por isso que não tem problema. Clicar aqui, ó, na quina da parede. Então, tá vendo? Ó, eu tentando mostrar o monitor, né? Então, eu cliquei, eu fui dando a volta no meu shaft. Agora eu tô clicando aqui na parede. E aí eu vou vir aqui, ó. Poxa, como é que eu vou saber essa medida? Aqui não tem tanto problema, porque depois eu posso ir no editar geometrias e alinhar. Então, vou digitar aqui, por exemplo, 600, sei lá, nem sei como tá. E aí eu vou digitar de novo aqui na peça, ó. Aí só para eu determinar aqui, ó, vou fechar clicando na caixa. E vocês viram que ele vai querer continuar construindo, ó, igual a parede. O que a gente faz? Dá um clique com o direito. Aí eu interrompo a construção. Igual a gente faz com a parede. Enquanto eu estiver clicando, ele vai entender. E aqui ele vai seguir a mesma ideia, ó. Terminei a construção, agora ele está perguntando qual que é a altura. Vou colocar 50 também. Ah, mas ficou torto. Não tem problema. A gente vai no editar geometria, né? Ah, cadê? Editar geometria, e aí eu vou alinhar, ó. Aqui, por exemplo, eu quero que ele tenha a medida da caixa mais a minha pingadeira, que é o igual dos 30, né? Que vai dar 58. E aí aqui eu pego esse vértice, ó. E aí eu puxo ele um pouquinho para trás. E aí eu crio um alinhamento. Então, ok, aqui. Ó, minha pia no lugar, que maravilha. Antes de vocês fazerem, só para eu finalizar aqui essa parte. Então, eu consigo criar toda essa geometria. Sara, se eu quisesse dar a volta na casa, né, faz o que você quiser, de novo, não tem problema. Pode acontecer, vou fazer uma gambis aqui. Pode acontecer de, sem querer, vocês não clicarem direito aqui no armário, e aí ele acontecer isso aqui, ó, construir e foi parar lá no piso. Não tem problema, uso reposicionar, que serve também para cá, ó. Então, eu vou clicar direito pressionado em cima do armário, ele vai abrir minha janelinha, que no caso, inclusive, eu posso até ver só aqui, ó, dar um clique, e ele volta para cima. Então, não se, quando vocês forem fazer aí, ah, não ficou tão certinho assim, foi para baixo, foi para cima, uso reposicionar. Não tem problema, vai funcionar igual. Aí, o que que a gente tem também aqui, ó? Construir geometria, ponto a ponto. Eu que vou dando a volta, eu vou criando aqui qualquer forma que eu quiser. Circular, círculo. Retangular, 4 pontos. Poligonal, eu determino quantos lados vai ter minha geometria. Então, por exemplo, um triângulo, eu vou clicar nela e vou dizer 3 lados, ou 6 lados, 20 lados, aí você também. E, por último, aqui da geometria, a gente tem isso aqui, ó, geometrias lineares. O que que é isso aqui? A gente usa para construir rodapé, frontão, roda-teto, enfim, que vocês acharem interessante. Então, quando eu clico aqui no lineares, mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa sempre. Determino qual que é a área que eu quero construir. No caso, eu quero que o meu frontão fique em cima da minha pia. Então, vou dar um clique direito em cima da minha pia, certo? E aí eu vou começar a construção. No caso aqui, ó, ele tá mostrando orientação para a esquerda. Então, eu vou começar aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui para mostrar para vocês, ó. Ah, que beleza. Eu dei um primeiro clique aqui e aí ele tá certinho, ó. Se eu fosse começar daqui, da outra pontinha, ele ia estar entrando dentro da parede, porque a orientação ela tá à esquerda. Lembra da questão da parede, que a gente tinha a linha pontilhada para dentro ou para fora? Mesma coisa. Então, no caso aqui, para simplificar para vocês a primeira vez, vou começar daqui, ó. E aí a mesma coisa, ó. Eu vou dando a volta, ponto a ponto. Vou clicando aqui, e aí eu vou criando esses vértices aqui, ó, para ir dando a volta, e aí alinhando com a minha pia. Terminei de construir, botãozinho direito para encerrar a construção.
No caso do lineares, ele vai aparecer essa janela aqui, mas não é uma coisa que vocês precisam se preocupar. Então, vou deixar até aqui, dar um ok. E ó, aí eu tenho o meu linear no lugar aqui. E aí a gente consegue ver que ele tá bem ajustadinho. Posso mexer na altura dele, né? Que ele já vem com altura padrão de 15, aí eu posso colocar de 10, por exemplo, ou de 80, 200, enfim, a altura que a gente quiser. Mas o que é importante, ó, meu frontão tá preso na pia e a minha pia tá presa no armário. Então, vocês vão entender que isso aqui faz bastante diferença. Aí, por último, vou vir, por exemplo, aqui no decore, cozinhas, né? Só para a gente arrematar essa questão aí do reposicionar com a geometria. Cozinhas, pias e cubas. Vou pegar uma cuba aqui, normal. Peguei uma cuba, e aí a mesma coisa, ó, que a gente já sabe. Vou inserir aqui na minha pia. E aqui que é o pulo do gato. Aí eu vou usar o reposicionar com o armário. Então, apesar da minha pia, minha cuba tá presa na pia, o reposicionar eu faço de acordo com o armário. Deixa eu só soltar ele aqui, que ele tá todo agrupado. Beleza. Então, eu uso a cuba e reposiciono com o armário. E aí, quando eu dou um clique aqui no meio, ó, aí a minha cuba presa na pia, porém ela tá centralizadinha com o meu armário. Ah, eu quero trazer mais para frente, mais para trás, beleza. Mas aí você tem uma forma aqui de centralizar as laterais de acordo com o armário que você tem.